Oi, gente, bom dia. Aqui é a Magda Amaral, da comunidade Gestão Financeira na Prática. E olha só, como eu tenho feito aí há alguns dias, a gente está em mais uma aula aqui do Fale com o Especialista. Na verdade, não é uma aula, é um bate-papo em que o empreendedor aqui vem bater um papo comigo para a gente falar sobre determinados assuntos. É que assim, gente, você que está me ouvindo, né? Nós temos um canal do Telegram que eu vou deixar aqui o link para você entrar. E por que é importante? Por que você deve entrar no canal do Telegram? Porque tem uma série de conteúdos, sacadas que eu vou tendo no dia a dia, porque às vezes eu estou batendo um papo aqui e eu não lembro de falar alguma coisa. Mas aí, a hora que eu lembro, eu posto lá no canal do Telegram para você poder ouvir, para você poder visualizar e que vai fazendo sentido, vai facilitando a sua vida. Então, entra nesse link para você receber conteúdos, e conteúdos que não estão nas outras redes, tá? Não está no YouTube, não está no Instagram, não está no Face. Por quê? Porque são as sacadas do dia a dia, ou algo que eu lembro que é importante, ou algo em relação a um vídeo que eu fiz e que lembrei que é importante você saber. Então, entre no canal do Telegram e receba conteúdos exclusivos da nossa comunidade Gestão Financeira na Prática. E hoje, né, a gente vai falar sobre orçamento empresarial. E orçamento empresarial para quê? Para te ajudar naquela missão que eu tenho de continuar melhorando a sua gestão, ou se você ainda não tem uma gestão financeira, que você comece do absoluto zero. Todas as aulas aqui vão te ajudando a construir as principais informações financeiras que você precisa para uma melhor tomada de decisão. Bom dia, Francis. Oi, Magda, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. E mais uma semana frio no sul do país, né? Fria. Mais uma semana fria, mas enfim, já deu uma esquentada, né? Já tá com a cara do nosso inverno, não tá? Já tá com cara do nosso inverno. De manhã fresquinho, à noite fresquinho e durante o dia, né? Sai aquele sol. Mas é O muito efeito gostoso. cebola, né? Exato. Na verdade, França, eu tenho uma técnica que é essa que vocês devem me ver aí em vários vídeos. Acho que eu tô com os meus lenços, os meus adereços, porque aí eu posso colocar uma roupa mais tranquila e durante o dia, se está muito calor ou se está muito frio, eu me enrolo com eles aqui e fico quentinha. Joia. Bacana, mas é muito gostoso, né? O frio faz parte aí, a gente precisa dele. Com certeza, faz parte, inclusive por questão de culturas, né? Então, para o empreendedor aí que é da área rural, é extremamente importante, né, que a gente tem. E para nós também, né? Porque nós nos alimentamos com o que o agricultor produz. E aí, se não tem aí as estações, fica muito difícil para as nossas culturas sobreviverem, ou elas acabam ficando deficitárias, e automaticamente isso vem para o bolso do empreendedor que vai vai sofrer esses impactos aí, né? Exatamente, exatamente. Bacana. Então vamos lá para mais um tema aí, né? Tema importante. Exatamente, Joia. exatamente. Nós vamos falar hoje de orçamento, né? E eu até falei isso, acho que a gente estava conversando numa aula de mão na massa, e eu comentei da importância que é o orçamento empresarial, né? De lá surgiu para a gente fazer um fale com o especialista aqui a respeito de orçamento empresarial. Enfim, né? Eu não sei se você já ouviu falar ou quais são as suas dúvidas, então eu vou deixar você à vontade aí para fazer suas perguntas, Francis. Eu já ouvi falar em orçamento empresarial, sim. E, inclusive, fazendo uma busca ontem, estudando um pouquinho sobre o tema, eu fiquei impressionado com os números que apareceram, né, números oficiais, aí, principalmente de órgãos como o Sebrae, algumas associações, a quantidade de empresários que não fazem orçamento, né? É verdade. Então, eu fiquei bem impressionado com o número e por ser um tema tão importante na gestão, né? Então, eu confesso para você também que não faz muito tempo que eu implementei o orçamento aqui na empresa. Uhum. Mas depois que eu implementei o orçamento, a diferença foi absurda na gestão. E aí, por isso que até preparei algumas perguntas, pensando no eu antes do orçamento e depois do orçamento, né? Então, vamos E lá. deixa eu comentar, Francis, a respeito disso, assim, de a quantidade de pessoas que não fazem, né, essa questão de orçamento. Isso tem a ver, inclusive, com a cultura, né? Felizmente, não é uma exclusividade só do Brasil, mas eu vou falar aqui do Brasil, que é a nossa realidade, né? A quantidade de pessoas que não utilizam, inclusive culturalmente, tem a ver com a forma como nós começamos a empreender no país.
onde a maior parte, aliás, muitos empreendedores empreendem por necessidade. Então, a necessidade vem do quê? Eu tenho que sobreviver, às vezes até pela falta de trabalho, né, que aconteceu isso também muito nos últimos anos, mas sempre foi uma realidade, né? E aí a pessoa começa a empreender por algo que ela sabe fazer, né? Assim, que ela tem afinidade. Ela começa a fazer uma marmita, ela começa a vender alguma coisa, começa a vender roupas e tal. E aí, como ela já conhece sobre isso, ela acaba não notando a necessidade de fazer um planejamento, um orçamentário, né? Um orçamento empresarial e entender melhor essa situação. Então, ela acaba meio que no sopetão aí, a gente pode falar, né? Exato. Vamos fazer. E vai fazendo, e não para pensar no negócio, que é o que o orçamento empresarial propõe. Legal, legal. Bacana. A primeira pergunta, então, Magda, que é justamente o início desse processo, né? Então, o que é o orçamento empresarial e por que ele é tão importante para a gestão de uma empresa? Uhum. Então, assim, ó, o orçamento empresarial, Francis, ele é uma forma, é um ponto crucial. E ele serve, por exemplo, para qualquer empresa, tá? Seja ela pequena, média ou grande, porque o orçamento empresarial ele é baseado na realidade da empresa, né? Ele é feito moldado para o negócio. E assim, o que ele te permite? Ele permite que você tenha todo o controle do cenário financeiro que você vai vivenciar. Então, ele é mais assertivo, porque você se baseia no presente e você traça métricas para o futuro. Então, quando você traça métricas, você consegue visualizar muito mais rápido se você está indo por um caminho bom ou não, porque você tem uma comparabilidade. Entendi. E é muito importante essa questão aí dessa comparabilidade, porque você saber se você está, de repente, dentro ou fora de algum parâmetro, né? E Isso, isso vai te dar, isso vai fornecer para você algumas decisões importantes aí dentro da tua gestão. exatamente. Eu falo assim que o orçamento empresarial é a forma de prever o futuro, né? Então, eu não sei você, mas a minha bola de cristal aqui, ela não funciona. Então, Nem a minha funciona aqui. isso eu diria que é a bola de cristal do empreendedor, viu? Entendi. Legal, legal. Então, bacana. E até você comentou essa questão aí do orçamento empresarial para qualquer tipo de empresa, porque muitas vezes o que, que eu escuto de amigos que são empreendedores também, que eles falam o seguinte, falam assim, ah, mas eu sou pequeno, eu não preciso fazer isso, eu tenho tudo aqui na minha cabeça, ou eu anoto algumas coisas aqui, no começo do mês eu sei quanto eu gasto durante o mês, então eu não preciso fazer isso. Então, gostaria até que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão do orçamento para todo e qualquer tipo de empresa, porque eu acredito, né, que depois que nós implementamos o orçamento aqui na empresa, a nossa vida melhorou demais, demais, né? E serve realmente, eu acredito que desde de um MEI, né, que é às vezes uma única pessoa, ou até uma empresa muito grande. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa importância, né, para todo tipo de empresa e servir para todo, né, para toda qualquer empresa. Exato. O orçamento empresarial, o Francis, ele não tem a ver necessariamente com você saber ou não do seu negócio, né? Saber ou não do negócio é a forma como você lida na operação do dia a dia. O orçamento empresarial tem a ver com uma previsibilidade que você tem de algo que você deseja que aconteça. Então, o que é a grande questão? Seja eu pequeno ou não, eu tenho uma meta empresarial dentro da minha, eu tenho uma necessidade, vou falar nem da meta, vou falar da necessidade. Você tem uma necessidade que a gente fala sempre, né? Ó, você tem despesas que acontecem muito antes de acontecer a sua receita. Então, para que você entenda o que vai acontecer no seu mês, é importante que você faça um orçamento para você entender para que caminho você está indo, e não só isso, para você ter muito mais facilidade para mudar esse caminho. Porque o que acontece quando você não tem um orçamento é que você vai trabalhando, você vai fazendo. E aí, quando chega no determinado período, não vou nem dizer no final do mês, às vezes você olha para trás e você não enxerga os resultados que você gostaria. E aí, como você não tem um orçamento, você também não sabe por que o resultado que você gostaria não aconteceu. Eu gosto de citar eu vou fazer uma comparação da importância do orçamento aqui,
com algo do dia a dia, né? E você costuma cozinhar, Fran? Você gosta de cozinhar? Olha, eu costumo, né, acabei aprendendo por uma necessidade, Aham. mas gostar, não muito, Tá, mas mas faz você gosta de parte. comer, né? Vamos lá, Então você é gosto. um cliente, você é um cliente, né? Exato. Tá, e gente, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero traçar um parâmetro aqui. Imagine o seguinte: do orçamento empresarial, eu vou comparar quando você vai fazer uma receita. Então, de repente, chega lá no sábado à tarde, você resolve assim: vou fazer um bolo, tá? Você tem duas opções. Ou você se planeja, entendendo, olhando a receita, né? Você constrói uma receita, ou você pega uma receita e você vai lá no teu armário, verifica se você tem tudo o que você precisa, para que daí você faça a receita, ou você simplesmente vai fazendo. E aí, qual que é o detalhe quando você vai fazendo esse bolo? Você olha, vai, pô, precisa de 3 ovos, aí você vai lá na geladeira, tem um ovo. Aí você precisa de 2 colheres, 1 colher de fermento, aí você vai lá, só tem meia colher. O que acontece? Você vai fazer o bolo do mesmo jeito. Só que o resultado do bolo não vai ser a tua expectativa inicial. Por quê? Porque quando você tirar o bolo do forno, ou ele vai estar solado, como a gente fala, né? Ele não vai ter o sabor que você gostaria. Só que o que acontece é que, assim, se você tinha uma receita e você segue a receita, você tem uma possibilidade muito maior de gerar o resultado esperado. Quando você simplesmente vai fazendo, o resultado ele é uma interrogação. Você não sabe exatamente o que vai sair dessa receita. E aí você tem duas questões, porque o esforço foi o mesmo. Percebe, Franz? Sim, com O certeza. esforço de você bater o bolo, a louça que você sujou, o gás que você gastou para assar esse bolo é o mesmo. Só que o resultado não. E aí gera uma frustração que, assim, é todo o desgaste que você teve, se tem pessoas envolvidas, se você tem um cliente envolvido, por isso que eu perguntei se você gosta de comer, porque você vai querer comer um bolo solado? Não, com Não, certeza não. né? Então, assim, você perdeu aquilo e você gastou matéria-prima. Então, para a empresa, gente, imagine o seguinte: orçamento é você ter a receita e você ter uma previsibilidade do que vai acontecer e como é que essa receita vai ficar. Aí o restante, sim, o restante é feeling, aí é o jeito que você faz, isso você pode colocar, não tem a ver. Porque as pessoas têm medo de fazer um planejamento e ficar engessada. Não posso mais nada, não posso mais tomar decisão. Não, para isso tem 7 formas de planejamento, viu, França? Inclusive, que é o quê? Para que, dependendo do seu tamanho, da sua realidade, então não tem a ver nem só com tamanho e nem só com o modelo, mas assim, dependendo da forma como você queira trabalhar o planejamento orçamentário, o orçamento empresarial, você vai ter um modelo para aplicar. Então, com certeza, um desses 7 modelos, ou alguns deles combinados, como eu gosto de falar, vai dar uma receita bacana para você atuar aí na prática depois. Bacana, bacana. E você fez um comentário interessante que orçamento empresarial tem a ver com resultado, né? Exato. Então, se Tem eu a ver com o tenho, resultado. se eu tenho hoje um processo de orçamento, vamos dizer assim, feito, né? A probabilidade de eu ter um resultado melhor na minha empresa é muito maior. Com certeza, né? E aí, por isso, eu usei esse comparativo com a receita do bolo, porque você sabe do resultado. Então, na tua empresa, o resultado que você espera é lucro, não é? Exatamente, tem a ver com lucro. Exato. Então, você vai aplicar o quê? Você vai construir isso de uma maneira que você chegue no lucro. Por quê? Você pode ter lucro de R$ 1 é lucro, certo? Sim, com certeza. Mas, se você deseja ter um lucro de 10 mil, de novo você ficou frustrado. Então, o orçamento é você construir a receita para o lucro que você deseja, para o resultado que você deseja. Então, nele, você vai traçar as diretrizes de como é que você vai atuar para ter esse desejo, para alcançar esse desejo. E muito mais rápido, viu, França? Porque se você compara, por exemplo, você tem a possibilidade de ir comparando o orçamento semana a semana, dia a dia, mês a mês. E quando você vai comparando isso, você vai percebendo se você vai chegar naquilo que você deseja. Então, você tem condição de fazer uma mudança muito mais rápida. Tomada de decisão, Exatamente. né? Que é o que eu falo que a gente Toma- constrói aqui, né? Tomada de decisão eficiente. Exatamente, exatamente. E fazendo essa relação em relação a orçamento e lucro, por ele ser tão importante, e aí eu fiquei impressionado com aqueles números que eu comentei aqui no começo do nosso bate-papo,
E na tua visão, mesmo sabendo dessa importância, eu acredito assim que boa parte dos empresários sabem que precisa fazer, mas não fazem, por que que o empresário não faz o orçamento? Eu entendo assim, Francis, que tem duas situações principais aí. A primeira as pessoas indicam que é uma certa falta de tempo, porque tem que executar, porque muitos empreendedores eles estão na operação, né? Eu diria que hoje, principalmente quem não faz, são micro e pequenas empresas, né? E aí tem muito a ver com essa questão, está sempre ocupado, e aí está ocupado com um negócio chamado venda, né? Eu tenho que vender, eu tenho que executar o serviço, então acha que se fizer isso, não vai ter tempo para fazer as outras coisas. Só que assim, o orçamento empresarial, você tira um tempo para fazer, claro, não tem jeito de você fazer se você não se dedicar uma parte a isso. No começo é mais truncado, mas depois é igual pedalar, né? A bicicleta vai embora e você não fica pensando que você tem que pedalar, que você tem que mexer o pé e tal. O equilíbrio acontece. Então, isso seria uma das situações que eu vejo. A outra é que o empreendedor acha que ele vai ficar limitado, sabe? Que ele não vai ter mais a disponibilidade de fazer do jeito dele e que ele vai ter que seguir uma regra, ou vai ficar muito claro que ele não segue regras e que ele não acontece. Então, sabe o medo de se frustrar? Porque uma vez que você fez o orçamento, você tem uma previsibilidade. E aí gera certamente um receio, né? E se eu não alcançar? Vai ficar feio para mim, o funcionário vai ver. Gente, mas o orçamento vai englobar todo mundo é parte importante desse processo. Então, não é que você vai levar o orçamento nas costas, você só vai direcionar. E, inclusive, tem tipos de orçamento que a gente envolve a equipe. Por quê? Porque não adianta você vir só de cima para baixo, né? Tem orçamento que sim, que a diretoria define, mas é importante que a equipe participe. E aí não é você sozinho. As pessoas todas que estão envolvidas, elas sabem que caminho que elas precisam seguir e fica muito mais rápido, muito mais colaborativo para você atingir. Então, essas são as duas coisas que eu vejo como principais, tá, Francis? Mas eu vou devolver essa pergunta para você. Quando você não fazia o orçamento, você não fazia por qual motivo? Olha, primeiro, eu não fazia justamente por essa questão de você confiar muito. Ah, eu já sei o que vai acontecer, então meu mês eu já sei quanto eu vou faturar, eu já sei quanto de despesa eu tenho. E aí me gerava exatamente esse sentimento que você comentou, de chegar no final do mês e eu ficar frustrado, e eu falar o seguinte: poxa vida, eu não ganhei, eu não obtive, não gerei o lucro que eu gostaria que eu tivesse gerado. Mas aí vem a pergunta: mas quanto eu precisava faturar para poder gerar esse lucro? Então, quando eu fiz o orçamento, quando eu passei a fazer o orçamento, eu passei a ter com muito mais clareza os números que eu precisava alcançar, porque estava na minha cabeça, e a cabeça falha. E quando você passa a fazer orçamento, o papel não falha, está anotado ali. Então você passa, e inclusive uma outra relação importante que nós temos com essa questão do orçamento, que não é só o lucro, mas ele gera uma série de outras decisões e outros indicadores, é em relação à meta, porque você sabe aonde você precisa chegar para obter aquele lucro que você espera e que tanto você deseja, né? Então, o primeiro motivo é esse, de realmente confiar na cabeça e é certeza, e é certeiro. A frustração no final do mês, ela vem. E você fazendo um comparativo em relação a essa questão de orçamento-meta, fica muito mais fácil para a equipe. Fica muito mais simples, porque todo mundo sabe aonde que nós temos que chegar para alcançar aquele resultado. Então, esse é o principal motivo que eu relatei aí para você, né? Exatamente, é o que eu comentei, né? Quando está na sua cabeça, o problema é seu, porque está na sua cabeça. As pessoas que estão juntas com você não vão conseguir entender o que você está pensando, por mais que você diga. Quando você põe no papel, você distribui essa realidade. Gente, não importa, eu posso trabalhar com mais uma pessoa. Eu aqui, eu tenho o Anderson, que é meu sócio, né? A gente faz um orçamento empresarial. E a gente faz por quê? Em tese, nós temos um monte de afinidades, porque além de meu sócio, ele é meu esposo também. Isso não significa que ele saiba o que eu estou pensando
ou então que ele vá realizar o que eu estou pensando, e nem eu o que ele está pensando. Então, aí tem um outro lado que é assim, ó, nós, quando fazemos o orçamento empresarial, a gente chega no meio termo, né, do que eu gostaria, do que ele gostaria, e de qual a capacidade que nós temos para atingir aquilo. Então, o orçamento chega ao ponto de que a gente distribui isso nos canais que a gente precisa faturar, e isso nos dá a diretriz de qual esforço que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu vou lá, mês a mês, olhando para o meu orçamento, e aí a gente fala, olha, esse canal aqui, a gente não está atingindo o que a gente deseja. O que nós vamos fazer para isso? Aí vem uma série de ações que, assim, beleza, vou fazer um marketing, eu vou fazer o que eu vou trabalhar? Qual esforço que eu preciso fazer? E aí, né, eu vou trabalhar com outros tipos de canais, porque esse não está atingindo. Então, só que eu estou tomando uma decisão agora de algo que eu não vou deixar chegar lá no final do mês ou no final do ano e vou falar, poxa, né, eu não fiz aquilo que eu gostaria, eu não atingi o que eu gostaria. Porque tem uma questão importante do orçamento, viu, França? Quando a gente não atinge a receita, é o detalhe, porque a receita também não está na nossa mão, né? Mas a gente se direciona, como eu falei, eu faço marketing e eu consigo, de repente, trazer isso. Só que a despesa normalmente acontece dentro do que a gente pensou. Então, você às vezes não atinge a receita, mas você está lá fazendo, a despesa está acontecendo. Então, você chega lá no final e você se frustra por quê? Porque você olha, você não atingiu a receita, só que a maior parte das vezes você realizou as despesas que estavam dentro daquilo que estava previsto. E aí? Como é que fica o resultado nessa situação, né? Totalmente comprometido, né? Exatamente. E aí, imagine, gente, você trabalhar um mês inteiro, um ano inteiro, e você chegar e olhar e falar assim, gente, mas não sobrou nada, eu trabalhei tanto, porque o esforço aconteceu. Então, a grande questão não é você ficar feliz ou não com R$ 1 ou com 10 mil, mas é você ficar feliz com o que você atingiu, que estava dentro da previsão. Que assim, para mim, Francis, não é o quanto eu ganho exatamente, mas o quanto eu planejo ganhar. E aí, se eu quiser ganhar 5% de lucro, tá tudo certo. Eu chego lá no final e olho que eu atingi os 5, eu estou feliz. Agora, se o meu desejo era ganhar 10 e eu atingir 5, eu não vou ficar feliz. Né? É isso que tem a ver com isso. Legal, bacana. E você comentou uma coisa, nós falamos aqui algumas coisas importantes, de algumas decisões, né? Quais são as principais decisões que o empresário toma com base no orçamento? Tá. Na verdade, assim, ó, como você está olhando para o orçamento e ele engloba as tuas receitas e despesas, então imagine o seguinte, se você usa, nós temos alguns tipos que eu comentei de orçamento, né? Se ele for estático, que é aquele orçamento que não sofre alterações, as decisões que você toma é assim, quanto que eu vou gastar com isso e no dia a dia eu cumpro à risca isso, né? Quando você tem um orçamento flexível, que é um outro tipo de orçamento, você faz uma avaliação e você sabe, por exemplo, se aquela despesa está trazendo o resultado que você tinha esperado. Porque vamos pensar nessa situação, né? Você faz um orçamento flexível, você tanto estima custos variáveis quanto fixos. Então você planeja muito melhor o teu fluxo de caixa pensando nisso, porque você já tem uma projeção do que vai acontecer. Então, que decisões você toma? Você toma decisões em relação à tua gestão, se você realmente está gastando ok, se o gasto que você está tendo está trazendo o resultado esperado, se a receita que você está gerando, né, você consegue tomar decisões se ela está dentro do necessário ou se ela não está, você faz uma ação para isso acontecer, só que tudo isso de maneira proativa e não de maneira reativa. Entendi, bacana. E vamos lá então para a grande pergunta que eu acredito que é a dúvida aí de bastante gente, a minha também, para saber se eu estou fazendo o orçamento de maneira correta, né? Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Vamos ver lá, que pergunta é essa? Como fazer, por onde eu começo, quando que eu faço, enfim, me dá o passo a passo aí de como que eu, para mim validar o meu aqui, e para quem não faz, né, saber por onde ele começa a fazer aí o orçamento empresarial. Entendi. Então, assim, Francis, a gente tem, como eu comentei, essas 7 formas. Eu vou comentar sobre os 7 tipos aqui para você perceber essas diferenças, né? Então, nesses 7 orçamentos, eu até anotei eles aqui,
para falar sobre orçamento, porque como são 7, eu não lembro de cabeça, eu lembro o que eles fazem, né? Então, assim, ó, o estático, o variável, o contínuo, né? Deixa eu já ir falando o que cada um deles faz, né, França? Que eu acho que fica mais Sim, fácil, né? legal. Então, assim, ó, o estático é aquele que eu comentei que ele não sofre alterações. Por que ele não sofre alterações? Então, imagine o seguinte, o estático, você diz assim, eu vou gastar R$ 100 nisso e você trabalha o máximo para que você gaste R$ 100 nisso. E você não tem o direito de tomar uma decisão de gastar 150, porque o combinado é 100. Por isso ele é chamado de estático. A gente segue a risca, tá? Nós temos o variável que você faz uma programação e você pode ir ajustando isso conforme o necessário. Então, está ligado a custos fixos e custos variáveis, tá? E você pode trabalhar em cima dele. Nós temos o contínuo, tá? O que é o contínuo, na verdade? Ele está ligado, na verdade, ao planejamento, ao plano de negócio. Então, quando eu começo uma empresa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um planejamento inicial e eu vou fazer as revisões necessárias conforme a situação e o andamento. Porque quando você faz um plano de negócio, você faz uma perspectiva, não é? O negócio Exatamente. ainda nem está acontecendo. Então, eu vou trabalhando nele até trazê-lo para mais próximo da realidade. Aí nós temos o quarto tipo, que é o ajustado. Esse tem um alto grau de flexibilização. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, ó, você precisa acompanhar muito de perto, porque quando a gente pensa que o orçamento é flexível, aí você pensa assim, eu tenho uma meta, mas se eu não bater a meta, tudo bem. E se eu bater a meta, eu dobro a meta. Essa é antiga, né? Então, assim, Essa é se eu bem bater, eu antiga. dobro a meta. Mas não, gente, não é. O ajustado não é neste sentido. O ajustado é no sentido de você acompanhar de perto e você poder ser mais flexível. Depois nós temos um base zero. Então, quando eu começo, e às vezes eu não tenho número, ou eu quero fazer uma reestruturação, uso muito isso para fazer reestruturação de empresa. O que é chamado base zero? Eu não olho o teu passado, eu olho o que você gostaria de fazer. Então, às vezes, uma empresa em reestruturação, nessa situação econômica que nós temos aí, de pandemia, né, França? Muitas empresas precisaram adotar o orçamento base zero. Por quê? Porque eu parto do princípio assim, ó, não importa se eu vou gastar 50 mil de folha, eu vou ter que gastar 30 e é isso. Então não tem a ver com o histórico, tem a ver com a realidade que você quer estabelecer, tá? Depois nós temos o quinto, né? O quinto, na verdade, que é o sexto, desculpa, o sexto, que é o planejamento baseado no planejamento estratégico. Então, é um orçamento empresarial baseado no que você deseja. Então, você chega aí no final do ano e fala assim: vou fazer um planejamento estratégico do que eu desejo o ano que vem. E aí, nesse planejamento estratégico, você diz o seguinte: eu quero abrir uma filial lá no bairro do outro lado da cidade, para ficar mais barato, minha logística, para ser mais rápido, mais eficiente com o meu cliente, enfim. Então, você faz um orçamento baseado no quê? No que você gostaria, no planejamento estratégico. E, por fim, o sétimo deles, que é o incremental, a gente consegue estabelecer metas e objetivos. É aquele, na verdade, que se baseia, é o que eu gosto muito, tá, França? Assim, porque a gente não usa o base zero, diferente do base zero. A gente utiliza os dados históricos que você tem, o que aconteceu na empresa até esse momento, e aí a gente vai incrementando, né? A gente vai colocando os números que você gostaria. Então, eu acho que esse incremental, assim, eu, na verdade, acabo misturando algumas situações aqui, por quê? Porque eu chego no orçamento do jeito que o cliente precisa fazer, mas tem muito do incremental que é os dados históricos faz muita diferença, né? Porque a empresa já existe, ela tem uma história, então é importante que a gente trabalhe em cima disso. E aí, nesse sentido, o que eu preciso fazer para montar o orçamento? Eu preciso muito daquelas ferramentas que a gente comentou nas aulas mão na massa. Quanto que a empresa já vendeu no ano anterior? Nós estamos em julho, qual foi a história de julho da empresa? E aí, em cima disso, você traça o atual. Quanto é que você vai gastar nisso? Quanto é que você deseja realizar de receita? Quantos por cento vai ser o teu esforço para aumentar essa receita? 10%, 20%, 30%, né? Isso é você desenhar o orçamento. E baseado nisso, qual é o custo do produto? Quanto você vai ter que comprar de mercadoria? Olha que detalhe importante, né? É você não desejar, porque às vezes o empreendedor fala assim:
eu vou crescer esse ano. Aí ele vai lá e compra 50% mais. Só que na cabeça dele, ele vai crescer os 10, 20%. Então já descasou. A empresa já se descapitalizou para conseguir cumprir esse orçamento que, na verdade, não está fazendo sentido. Então, a gente atribui uma meta de compra para você realizar o que você deseja. E aí, na consequência disso, todas as despesas que acompanham. Então, despesas e investimentos. Porque nem sempre você vai conseguir aumentar sua venda em 20% caso você não faça alguns investimentos. Então, você olha tudo isso. Então, veja, são fotografias, né? A gente vai criando um cenário. Eu gosto muito de comparar orçamento com cenário, viu, Francis? Sim, E eu também gosto. é igual arquitetura, né? Você que fala assim, vou comprar um móvel novo aqui, vou pintar essa parede de tal cor, vou fazer isso. O que você contrata? Alguém que desenhe esse cenário para você e que você vislumbre se você gosta desse resultado, não é assim? Exatamente, para depois você tomar a decisão de fazer, de repente, o investimento e crescer aquilo, né? Exatamente. Você imagina se você olhasse para a parede da sua casa e pensasse assim, vou pintar essa parede de azul escuro, da cor da minha blusa aqui. Aí você vai lá, compra a tinta, daí você pinta a parede. Aí você olha e fala assim, nossa, mas ficou muito escuro isso aqui, não ficou bom, não combinou com o estofado que eu tinha aqui. Aí você vai lá e tem que trocar o estofado. Ou seja, você vai fazendo, né? Você vai tomando atitudes de maneira muito micro e não macro. Quando você desenha o cenário, você toma uma atitude de maneira macro. Então você enxerga como que ficaria isso e se você gosta, ok. Então você já vai e você tem menos um esforço mais rápido. Não sei se eu posso chamar assim. Por que é um esforço mais rápido? Se você não desenha o cenário, e pegando esse exemplo da parede azul, você vai e pinta a parede. Então, você gastou o tempo de pensar, comprar tinta e pintar a parede. Aí você viu que não ficou bom. Aí você pensa que vai trocar o sofá. Aí você chama o profissional que vai fazer o orçamento para você do sofá. Veja, se você tivesse desenhado um cenário anterior, você poderia ter feito isso tudo ao mesmo tempo. E você ia colher o resultado muito mais rápido. Concorda com isso? Faz sentido Com isso para certeza, você? faz todo sentido. Então, é esse o detalhe. Quando você desenha o cenário, você é muito mais rápido na ação. Você já sabe que caminho. Então, você não fica pensando, será que eu troco o sofá? Será que vai ficar bom? Isso também gera desgaste emocional. Porque se as pessoas que estão com você não sentem firmeza naquilo que você está falando, elas também não colocam toda a energia possível. Então, quando você tem colaboradores, isso também faz uma diferença muito grande, porque você discute com as pessoas e todo mundo sai fazendo, mas fazendo com uma diferença aí, fazendo sabendo o que precisa ser feito e o resultado esperado. É garantia de que o bolo não fique solado. Bacana. E aí um outro elemento importante que me surgiu agora, né? Orçamento tem a ver com lucro, orçamento tem a ver com meta e orçamento tem a ver com saúde financeira da empresa também, né? Porque Exato. você olha aquele orçamento e aí você sabe se você vai tomar aquela decisão ou não, que às vezes pode ser uma decisão de risco para sua empresa. Então, até tem a ver com a questão da empresa permanecer no mercado, né? Para você não tomar decisões erradas e depois você prejudicar aí toda a tua operação, porque você não fez orçamento, porque não estava previsto, enfim, né? Todas as É. decisões aí. Isso te dá a possibilidade de antever, né? Antever. O planejamento orçamentário, o orçamento tem esse objetivo, né? Você antever, inclusive o orçamento empresarial, ele é uma etapa importante do planejamento, né? Eu citei aqui que tem aquele com base no planejamento, mas todos eles têm um pé no planejamento. Por quê? Porque no planejamento você pode definir missão, visão, você pode definir os valores que você vai atuar, você pode definir as metas que você vai ter, os objetivos, mas assim, como é que você vai definir metas se você não fizer um orçamento de metas, né? E Exato. depois, como é que você vai quantificar? Então, o orçamento empresarial é a quantificação do planejamento estratégico, certo? Vou repetir isso, viu, Franz? Olha, orçamento empresarial é a quantificação que você faz do planejamento estratégico. É aquilo que você tem na cabeça sendo colocado de maneira didática para você executar. Legal. E mais uma variável, então, orçamento tem a ver. Na verdade, orçamento tem a ver com planejamento, ou orçamento é um planejamento, né? Exato, o Tem a orçamento é ver um com... planejamento. Legal.
muitas decisões aí partem dessa ferramenta, né? Exato, né? É assim, se a gente for pensar, e vou até fazer uma outra analogia aqui, eu adoro analogia, né? Então, sempre que eu lembro alguma coisa que pode facilitar a sua vida, aí eu gosto de falar. O orçamento empresarial é tal qual o orçamento pessoal, né? Você tem uma receita lá na sua casa, não tem? Tem, você tem a E você, receita. Uhum. e você tem as despesas. Então, quando você, por exemplo, quer trocar de carro, você olha o quê? Você tem duas opções. Ou você vai direto e compra um carro e isso vira uma parcela, ainda assim você tem que pensar e orçar se a parcela vai caber no seu bolso, ou você começa, junto com a família, a ajustar suas despesas para você guardar mais dinheiro para comprar esse carro. Então, a gente faz orçamento desde quando o pai dava mesada, né? Meu pai não dava mesada para mim, mas ainda assim, de vez em quando, ele dava um dinheirinho, e de vez em quando, e eu já pensava assim, bom, o pai vai me dar um dinheirinho, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Eu tinha opção de guardá-lo e comprar alguma coisa um pouco melhor, ou eu tinha opção de gastá-lo. Isso, gente, não está errado nem certo. Isso é uma decisão baseada no quê? Que o empreendedor tem que transformar em orçamento. Então, o orçamento está nas famílias, está nas empresas, está no dia a dia, porque você o tempo todo precisa tomar uma decisão baseada no gasto ou não gasto. Quanto eu preciso ganhar para gastar o que eu desejo? Isso é orçamento. Bacana, bacana. Uma ferramenta, então, básica e eu acredito assim, de todas as aulas, os Fale com Especialista que nós fizemos, é o início de todo o processo, né? É o início, porque se você pensar onde começa o orçamento, começa lá na sua ideia, né? E Entendi. a ideia ainda está empírica, então é o início dos processos, pelo menos deveria ser. E aí é por isso que eu comentei, você trouxe aquela estatística, né, avaliando aí o quanto das pessoas não fazem, porque às vezes as pessoas acham que isso é trabalhoso. É fato, né? Como eu comentei, você no início tem uma dificuldade um pouco maior. A partir do momento que você vai fazendo, você vai adquirindo habilidade, isso vai ficando muito prático. Às vezes você demora no início aí uma semana pensando sobre isso. Depois, gente, com 2 horinhas você olha, você toma decisões muito práticas. Então, é assim, é o início. Interessante, bora fazer orçamento, né? Acho que é importante aí para todo e qualquer empresário, ficou bem entendido aí na sua explanação e vai facilitar muito a vida do empreendedor. Com certeza. Mais uma vez, Magda, obrigado pela gentileza de estar aí nos ajudando enquanto empreendedores, tá? Muito bacana aí esse tema e eu acredito que vai ajudar muitos empresários aí por esse Brasil afora. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu, Francis? Eu que agradeço a sua disponibilidade de trazer suas dúvidas, de contribuir também. A tua contribuição da prática é muito válida, porque outros empreendedores estão na mesmo barco aí, né? Eu, como empreendedora, estou no mesmo barco que você, né? Eu preciso aplicar todas essas ferramentas, então, mas é você contando a sua prática aí. Então, muito obrigado. Fique com a gente, tem uma série de conteúdos aí, e coloque as dúvidas, eu estou à disposição. Legal. Obrigado, Magda. Até a próxima, né? Obrigada. Até o próximo Fale com o Especialista, ou Mão na Massa. Exatamente, exatamente. Até a próxima. Eu vou fazer, inclusive, Francis, olha, o pessoal fala às vezes das dúvidas e tal, eu recebo essas dúvidas e todas as dúvidas que vocês colocam aqui, eu vou juntando para produzir conteúdo. Então, inclusive, vou gravar na semana que vem um vídeo sobre uma dúvida que uma pessoa que estava nos ouvindo aí postou, tá bom? Legal. Bacana, Magda. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado eu, até mais.